Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, para você que é profissional da eletricidade, que trabalha com instalações, manutenções elétricas, Eu tenho que dizer uma coisa, que a maioria das pessoas não quer ouvir. A maioria de nós estamos evitando o estudo, A gente mente para nós mesmos, né? É uma mentira que permeia, Que se tornou intrínseca a nós, Tá impregnada lá, você não consegue arrancar ela, e quando você consegue arrancar ela, é movida a muito esforço, Você tem que se esforçar muito, que é aquela falácia, O que eu aprendi na escola técnica, o que eu aprendi na faculdade, basta. E a realidade é a seguinte, que o que a gente aprendeu na escola técnica, o que a gente aprendeu na faculdade, muitas das vezes não serve para a gente trabalhar, A verdade é essa. O professor lá usava aquela transparência na faculdade. Pô, quem é que usa isso hoje, Praticamente ninguém usa isso. Os equipamentos que eram usados, equipamentos, sei lá, dos anos 2000, 90, equipamento, muitas vezes nem usava equipamento, nem tinha equipamento, você via o conteúdo de forma teórica, Você não tinha a chance de colocar ele em prática, A verdade é essa, né? Então, assim, basicamente, na maioria das vezes, uma escola, que não tem uma estrutura adequada, não vai formar o profissional, o profissional ele vai se formando conforme ele vai trabalhando e encontrando as dificuldades. Mas só tem uma forma, da gente minimizar isso, que é através do estudo contínuo, tá? E assim, você consegue se lembrar, da última vez que viu um colega que só faz o serviço, assim, que é o feijão com arroz, só entrega o básico, Ele sempre reclama do preço, ele diz que o cliente não quer pagar o preço que ele quer cobrar, Tá muito barato, tá trabalhando de graça, só faz reclamar, aquele cara reclamão. E ele já vem nessa rotina daí há anos, tá? Há anos ele vem nessa rotina, tá? E assim, o que se passa, a mensagem que ele quer passar pra gente é que ele parou no tempo, Ele não tá se atualizando, ele não tá estudando, E essa área nossa, de manutenção elétrica, de instalação elétrica, de projetos, ela necessita que você estude constantemente, continuamente. Você tem uma rotina de estudo, E se você não está estudando, não está se atualizando, não está buscando formações, você estagnou, Na verdade, você não estagnou. Se você não está crescendo, não está prosperando na área, você está morrendo, você está andando para trás, você está regredindo, está retrocedendo. Então, a única maneira, tá, da gente se manter no mercado, de manutenções, instalações elétricas, projetos ou qualquer outro, independente do mercado que seja, se a gente quer ter uma vida longa nesse mercado, né, a gente tem que adotar essa disciplina do estudo contínuo. A gente tem que estudar continuamente, constantemente. E nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês a diferença real entre um profissional que trabalha na área de elétrica, que é amador, e um profissional realmente que vai sobreviver ao longo prazo, e vai ser bem remunerado pelo aquele serviço que ele presta, tá? E eu vou te dar algumas dicas simples que você pode utilizar aí no seu dia a dia para garantir que você esteja sempre à frente, no mercado. Então é o seguinte, o amador, nessa área de manutenção elétrica, ele não estuda porque ele confia demais na experiência empírica dele. Ele sempre fez daquele jeito, 50 vezes fazendo daquele jeito. Ele já praticou muitas vezes daquela maneira e até agora tudo deu certo, tá? Ele é o cara que vai recusar a leitura técnica de uma norma, porque até agora não deu problema. Então, teoricamente, continuará sem dar problema, durante muitos anos. É o que ele pensa, tá? Só que isso aí, só que isso aí tem muitas consequências, tá? E uma delas é a ineficiência.
É a mesma coisa de você pedir, né, para um pedreiro fazer uma casa, fazer um pilar, né? Ele vai fazer um pilar lá para segurar uma caixa d'água, né? Aquele pilar assim que em cima tem a caixa d'água. E outra maneira, deixa eu ver se está funcionando, tá. E outra coisa é você pedir, né, para um técnico de edificações, um engenheiro civil, fazer um cálculo, né, estrutural desse pilar, né? O predeiro vai fazer, mas ele vai fazer 50 vezes mais forte do que um cara que estudou para fazer isso, tá? Ele vai gastar muito mais material, vai gastar muito mais madeira, né, mão de obra. O cara que estudou para fazer isso, ele vai ser eficiente, ele vai entregar a medida certa, né? Lógico que vai ter uma margem de erro, tá? Mas assim, ele vai te garantir uma economia, tá? De certa forma, e uma eficiência que vai estar ligada a isso, tá? E assim, é o cara também, né, que ele não sabe usar o multímetro, pô. Eu vejo muitos profissionais, e isso aí é horrível, né? Que não sabe usar o multímetro. Não entende a diferença das grandezas elétricas. Não consegue compreender, isso aí não entrou na cabeça dele ainda, tá? Então, assim, você tem que estudar o instrumento, cara. Estuda o instrumento, baixa o manual, leia o manual, tá? E, consequentemente, isso aí não vai estar otimizado, né? É um fator que não vai estar otimizado e você não vai conseguir entregar eficiência para o cliente, tá? Então, assim, tem a questão também do profissional que sempre fez daquela forma, né? Pegar um exemplo aí, instalar um DR. Tem DR que vai ter o neutro do lado esquerdo, vai ter DR que vai ter o neutro do lado direito, tá? Cabe ao profissional ler as informações que estão no dispositivo, tá? E se ele instalar isso aí de forma errada, o equipamento não vai fazer o que ele foi feito para fazer, ele não vai funcionar da forma correta. Então, assim, né, ele vai ignorar, né, as instruções, até mesmo do fabricante do dispositivo, né, como ele vai ignorar um novo padrão de aterramento, né, e para você saber disso, você tem que estar lendo, né, tá lendo o normativo, tá lendo o manual de instalação daquele dispositivo, tá? E o amador, ele é forçado a competir pelo preço, tá? Ele vai fazer o serviço mais barato para pegar o serviço, né? Por quê? Porque ele só consegue entregar o básico, ele não consegue dar uma solução técnica. Ele vai fazer ali o feijão com arroz e água e sal. É o que ele vai fazer, né? E o cliente, ele não paga mais caro pelo que é velho, né? Uma solução assim que não é inovadora, não sai da cabeça. O cliente ele vai pagar pelo que você evita que ele perca, tá? Que é o quê? É tempo, é dinheiro e principalmente a segurança dele. A gente que trabalha com eletricidade, manutenção elétrica, a gente sabe que uma instalação elétrica mal feita, ela pode oferecer diversos riscos, né? Risco à segurança da edificação, risco à segurança das pessoas, dos animais que usam essa edificação, risco de incêndio, de tudo ali pegar fogo, né? E o amador, ele vai transformar o serviço, né, especializado em commodity. Ele é aquele cara que tem medo, né, do cliente não chamar mais ele para fazer serviço nenhum ali. Diferentemente do cara que é profissional, né? O cara que é profissional e ele quer prevalecer aí, durar, né, ao longo dos anos, ele não se considera um mestre. Ele está sempre aprendendo, por isso ele está sempre buscando uma formação, buscando estudar. Ele se considera um cara, um estudante eterno, né? Ele está sempre buscando uma formação, buscando estudar. Ele sabe que o código da norma lá, da distribuidora principalmente, né, vai ser revisado, vai ser atualizado, tá? Ele entende, né, que a automação residencial, a automação industrial, a energia solar, não são tendências, cara. Isso aí é atual, é o presente, tá? Ele entende que isso é o presente, então ele vai buscar informação, ele vai buscar se profissionalizar
nesse segmento aí, né? Ele vai entender ao menos para responder as dúvidas dos clientes, né? E assim, o estudo desse profissional ele é focado basicamente em três pilares, né? Que são, ele vai estudar a norma, né, mais recente, como a NBR 5410, ele vai aprender a dimensionar inversores fotovoltaicos, um sistema, né, de energia solar fotovoltaica, ele vai aprender a parametrizar e instalar inversores de frequência, soft starts, tá? Ele vai buscar ler os manuais desses fabricantes, né? É o que eu sempre falo. Esses equipamentos ele não tem mistério, cara. Não tem mistério. Você que tem uma base sólida, né? Você que não tem medo de ler, você vai conseguir instalar qualquer coisa. Porque tá tudo no manual do fabricante, tá tudo na norma. Então você não pode ter preguiça de ler. Você tem que ler, tá? Você precisa ler para poder entender como é que o fabricante está orientando a fazer aquilo ali, para você fazer da forma certa e estar dentro da legalidade, para caso ocorra algum sinistro, né? Porque o responsável vai ser você, né? Por essa instalação. Então, assim, você tem que cada vez mais se aprofundar na leitura de projetos, né, elétricos, projetos arquitetônicos, projetos que envolvam instalações elétricas de uma forma geral. Né, e você tem que ter uma visão além do alcance para prever quais são a problemática ali que pode ser desenvolvida naquilo ali e se antecipar a diversos problemas que podem acontecer, né? Você tem que aprender a vender o custo-benefício de um sistema seguro ao invés de vender apenas a instalação de uma tomada, a instalação de uma lâmpada, né? Você tem que aprender a vender a segurança, né, acima de qualquer coisa, né? A instalação segura é sinônimo de manter as pessoas seguras, né? As coisas seguras, manter o patrimônio, né, do cliente seguro. Então, você tem que aprender a vender segurança acima de tudo, tá? E assim, você tem que aprender a também mensurar, né, o preço da energia, tá? Para poder otimizar o valor que o cliente está pagando na conta, né? Estudar o princípio da indústria 4.0 para poder se posicionar em novos mercados, né? Automação residencial, energia solar, tá? E muitos outros que vão surgir, né? Que estão surgindo, que já é um presente, instalação de carregadores veiculares, tá? Também, né? E assim, quando você estuda, você não ganha só conhecimento, tá? Você ganha autoridade, você ganha formação, né? Beleza, você está aqui assistindo esse vídeo agora, mas você não deve apenas assistir vídeo, né? Você tem que ler, porque ler te forma, tá? Você tem que imprimir os documentos, você tem que comprar livro, você tem que ler, você tem que beber da fonte, né? Um vídeo aqui, ele vai mais te alertar, tá? Mas para você se formar de fato, você tem que ler. Você tem que ler e ler muito, tá? E ler muito, ler normas, ler livros. Sabe por quê? Porque se você tem uma base forte na leitura, você vai conseguir ter o discernimento para corrigir o cliente, dar a orientação correta, assertiva, tá? Com base nos normativos disponibilizados pelas, pela NBR, pelo Conselho Regional, né, de Engenheiros, de Técnicos, pelas normas das distribuidoras, você vai conseguir debater com base na norma e não com base na sua opinião, porque na maioria das vezes a nossa opinião ela é falha, né, se ela não tem um embasamento normativo correto. Então, assim, você não vende, né, eletricidade, você vende otimização e segurança para o cliente. É por isso que o profissional, né, ele vai cobrar mais caro, tá? Ele vai cobrar mais caro, ele vai ter uma agenda sempre cheia, ele vai ser respeitado e vai ter autoridade no segmento que ele atua, tá? E assim, desculpa aí, eu estou um pouco gripado, né? Mas vamos lá, vamos seguir.
eu tenho algumas dicas, né, que vão evitar, né, que vocês percam noite de sono, tá? É um protocolo que eu chamo de 13S, né, que é basicamente o seguinte: você vai ter que estudar 1 hora por dia, né, 4 dias na semana, né? Essa hora daí é sagrada, tá? Você tem que reservar essa hora para o estudo. Não é para responder cliente, nem estar ali de bobeira na internet, no Instagram, tá? É para literalmente estudar, você botar seu celular aí em modo avião, só deixar disponível aí para a patroa ligar, né? E você atender se for alguma coisa relacionada à sua esposa, aos seus filhos, alguma coisa de emergência, mas não tá de bobeira no telefone, né, na rede social. Você realmente tem que estudar religiosamente, né, 1 hora por dia, né, focada em documentação técnica, uma apostila, né, para melhorar o seu conhecimento em instalações elétricas prediais, elétricas industriais, comandos elétricos, né, aquela norma lá do para-raio, né, do SPDA, né, você tem que realmente garantir essa hora aí de estudo diária, 1 hora por dia, que vai ao longo da semana te garantir 4 horas, né, de estudo na semana, e no mês tu vai ter aí praticamente 16 horas, né, de estudo no mês. E assim segue, né, num ano, tá? Isso aí é conhecimento, é formação que você vai estar absorvendo com base na leitura, tá? Você também tem que reservar um tempo, né? Basicamente, esse tempo dedicar aí à leitura de documentos técnicos da área que seriam mais voltados para artigo científico, né? De fato, eu gosto de fazer isso bastante, de consultar dissertações, né? De graduação, de mestrado, de doutorado, tá? E você tem que parar de confiar em resumos do Instagram, né? Aquele famoso carrossel que o pessoal faz lá no Instagram, né? Você tem que beber direto da fonte. Você não pode estar confiando nisso, porque ali o cara vai errar, né? É ser humano e vai errar, vai botar uma informação ali que já foi publicada há muito tempo atrás e teve alguma alteração, alguma modificação. Você não pode estar confiando nisso, você tem que beber da fonte, tá? Você tem que ler o manual de instalação, né? Daquela nova linha de equipamentos, de dispositivos, né? Tem que buscar num artigo científico, no catálogo, né? Tem que ler sobre a eficiência energética, que é considerada aí a quinta fonte de energia, né? Que, que vai mais proporcionar uma economia do que qualquer outra energia, né? A eficiência energética, tá? E você tem que, o S, né? Aquele 13S, o protocolo 13S, 1 hora de estudo diária, ler, né, 3 artigos científicos na semana. E o S, nada mais, não é semana não, tá? O S é simulação. Você tem que separar pelo menos 30 minutos, né? Para simular algum problema complexo que ainda você não se deparou, né? Não, não se não se deparou, não conseguiu ter a oportunidade de estar à frente para resolver, e você vai ter que simular ele, né? Seria o quê? Uma fuga de corrente, intermitente em um circuito trifásico, né? Uma questão assim bem capciosa, né, que você pode simular e você vai ter que desenvolver um passo a passo, porque ajuda muito nessa forma de pensar, de resolver o problema, para que quando ele aconteça você já esteja preparado mentalmente para agir, né? E até mesmo para desenvolver uma solução mais eficaz, mais eficiente, tá? E o pior inimigo do profissional é aquela frase, eu já sei, né? Eu já sei como é que faz isso, né? Você tem que manter a humildade de um iniciante e a disciplina de um veterano, tá? Essa vai ser a única forma de sobreviver no longo prazo no mercado de trabalho, né? De prestação de serviço, tá? A verdade é que o mercado ele vem mudando cada vez mais rápido, né? A eletricidade está se tornando inteligente, ela já é muito inteligente e está ficando cada vez mais inteligente, está se tornando muito eficiente e isso vem a complexidade, né?
tudo está ficando muito complexo, sistemas complexos, que você tem que estudar, tem que buscar formação, tem que estar atualizado, tá? E você não pode esperar a sua agenda secar, né? Esvaziar para começar a estudar. Você tem que começar a estudar de agora, tá? Você tem que continuar estudando, se você já faz isso. Estudando mais, se possível, tá? O estudo é o custo, né, da nossa licença, da nossa carteirinha lá do conselho, né? Do conselho de engenheiro, do conselho de técnico, para a gente continuar operando, fornecendo um serviço com excelência. Então agora eu quero convidar você, né, a fazer um exercício de honestidade intelectual. Qual é o tópico mais novo da sua área, né, da área que você atua, do segmento que você atua aí na elétrica, né, seja ela solar, automação, né, que você está intencionalmente evitando por achar complexo, tá? Você acha difícil aquele assunto, você está evitando ler ele. Eu quero que você deixe aqui nos comentários para que eu também tenha acesso e eu possa me atualizar quanto a isso, tá? Eu agradeço, né, a presença aqui de vocês, né, a audiência, e vamos forte aí nessa jornada, né, de construir uma comunidade de profissionais sérios, tá? Que estão focados aí na qualidade, na segurança, na entrega, né, para o cliente, tá? Eu peço aí que vocês curtam, né, esse vídeo, compartilhem aí com um amigo, né, e lembre-se, a melhor instalação que você fará será aquela que você estudou hoje, tá? Você tem que estudar, você tem que se preparar. E esse aí é o meu recado, ó, falei quase Ricardo, meu amigo Ricardo aí, um abraço. E esse aí é o meu recado para vocês, né? Até o próximo vídeo, valeu!